Abençoado seja a sua vida, o seu dia, a sua casa, a sua família e principalmente, né, esse momento agora que a gente vai fazer uma reflexão aqui na palavra do Senhor. Glórias a Deus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para tudo que nós estivermos fazendo hoje e ou em todo o tempo da nossa vida, que as primícias seja Deus, né? E as demais coisas Ele acrescenta na minha vida, na sua vida, e nós temos que ter a certeza de que devemos a cada dia mesmo estar aí atento, né, para que a gente não fica aí perdendo esse precioso tempo, né, que nós devemos dedicar a nossa vida ao Senhor para coisas que não tem, coisas aleatórias, coisas que não vêm nos acrescentar coisas boas, né? Então é uma alegria que o Senhor, né, preparou para mim hoje, né, para que a gente venha esse momento assim tão gostoso da gente estar aprendendo um pouco mais, da gente estar aí crescendo no nosso dia a dia, no entendimento, né, das coisas que o ser humano complica tudo. Deus vem com a palavra dele para nos alertar, porque às vezes a gente acha que a gente não faz errado, né? Então, é sempre o eu é melhor, sempre o eu em primeiro lugar, que eu não faço, eu tenho aquele momento de apontar, de julgar, mas eu não vejo a mim, né? Eu não consigo. Aliás, eu não quero ver que eu também estou falhando, que eu também estou errando, né? Então, é um aprendizado a cada dia e isso vem nos trazer, coisas boas, né? Porque quanto mais você aprende, vive e pratica, melhor você vai ficando, né? Melhor você vai tendo uma clareza de tudo aquilo que você passou, aquela trajetória que você passou, quanto você errou, o quanto você, né, tá diferente daquele tempo, né? Porque nós não somos melhor que ninguém, mas nós temos que ser melhor para nós mesmos, né? Porque é você e Deus, sou eu e Deus, então a gente precisa estar aí, né? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Salmos, capítulo 15, versículo 4. Nós vamos só fazer uma reflexão nessas palavras para que Deus, né, transforme a cada dia, né, a nossa visão, o nosso pensamento, o nosso sentimento e a nossa vontade. Porque o que ele fala, o que ele ensina na palavra de Deus é para que nós venha querer realmente, de verdade, a mudança, né? Que essa palavra venha falar ao seu coração igual ao meu coração, amém? Que Deus te abençoe. Que somente você sabe o que precisa mudar e Deus já sabe, né? Então nós precisamos ser verdadeiro com Deus e com a gente mesmo, né? Você com você e eu comigo, amém? Que o Senhor nos proteja, né? Nos proteja em todo o tempo, para que nós possamos, né, permanecer firme nos caminhos do Senhor. E que nós precisamos de verdade mudar a nossa maneira de falar, né? De falar, o nosso olhar, precisamos mudar o nosso ouvir, precisamos mudar, e a vida, né? A vida toda precisamos estar aí fazendo a vontade de Deus em primeiro lugar em tudo, amém? Que Deus te abençoe, que você seja muito, mas muito abençoado nesse momento especial que Deus preparou para mim e para você. Glórias a Deus. Então você pega a palavra de Deus aí, lê certinho, pede ao Espírito Santo de Deus para que fale, né? Dentro do seu pensamento, do seu sentimento e da sua vontade, né? E agradecer a Deus por tudo, amém? Deus te abençoe. Então vamos ler primeiro, né? E depois a gente vai
pensar, né? Trazer para o nosso coração essa reflexão para a mudança, amém? Então, olha só que bênção, né? Deus é maravilhoso em todo tempo. Deus é bom em todo tempo, amém? Olha, é capítulo 15. Eu vou ler todo. Eu vou ler o capítulo 15 todo, mas nós vamos fazer a reflexão no versículo 4, só no 4, certo? Então, vamos lá. Deus é maravilhoso. Vamos lá. A integridade e a comunhão com Deus, né? O título desse capítulo fala. O versículo 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Foi uma pergunta, né? Quem, né? A pessoa é tão, né? O ego dela, né? Sempre ela quer para ela, então, assim, no sentido assim, quem? Será que eu vou, né? Eu estou de acordo com que Deus, né? Tá esperando que eu faça a minha parte, como eu estou na presença de Deus? Será quem que vai, né? Quem irá habitar? Né? Essas perguntas são cotidianas, né? No nosso dia a dia. Então, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Então, uma pergunta. E para nós aqui hoje tem que ser realmente mudança de vida, meu irmão. Tem que ser mudança de vida, mudança de comportamento, de atitude, de ações, né? Tem tanta gente aí achando que ela vai morar, mas se não mudar, não tem como, né? Aquele que vive com integridade, olha só, aquele que vive com integridade, pratica a justiça e fala a verdade de coração. Esse sim, olha só, vê se você aí dentro de você tá, né, incluído aqui com tudo isso. Olha, aquele que vive com integridade, pratica a justiça e fala a verdade de coração, que não difama com a língua. Gente, isso é para você, é para mim. Olha, assim, receba no seu coração e traga para você, sabe? Porque tem tanta gente já ocupando a vida dela, trazendo a palavra para o outro, né? Apontando o outro, vendo a vida do outro, achando que ele precisa, né? Ter qualidades e as qualidades dele tá aí a desejar, né? Então, olha só. Que não difama com a língua, nem faz o mal ao próximo, nem calúnia o seu amigo. O 4. Aquele cujos olhos rejeitam o desprezível, mas que também honra os que temem o Senhor. O que não volta atrás, mesmo quando jura com prejuízo. Esse versículo que nós vamos fazer a reflexão, tá? Agora o 5. Que não empresta seu dinheiro exigindo juros, nem receba suborno contra o inocente. Aquele que agir assim nunca será abalado. Então, é assim, uma coisa muito séria, né, meus irmãos? E a gente é tão falho, né? A gente é tão falho quando você pensa que você realmente está fazendo tudo certo. Se você fazer uma avaliação correta, a gente vê falhas e falhas. E Deus, ele é tão misericordioso que ele está nos dando essa chance de mudança. Então, quem habitará no teu tabernáculo, Senhor? Quem poderá morar no teu santo nome? Então, é uma coisa que a gente tem que trazer para nossa vida, né? A vida de cada um vai responder para Deus, né? Então, se você vai habitar só se você tiver essas qualidades aqui. E tá tendo a chance hoje de mudança, né? Graças a Deus. Agora vamos fazer a reflexão, porque aqui também fala de coisas que não devemos fazer, né? Que a gente tem que estar aí atento, porque a mudança cabe a você, cabe a mim, e eu não posso mudar por você e nem você por mim, certo? Então é individual, é de cada um. Então vamos lá, né? Vamos colocar em prática, vamos colocar em ordem nossa vida, vamos administrar com zelo, com cuidado, né, a nossa vida, porque a função, a responsabilidade,
as atitudes é de cada um, né? É de cada um. E a gente precisa realmente ver aquilo que a gente espera para nossa vida, né? Porque a vida não termina aqui, amor. Não termina aqui, meus irmãos. A vida, essa vida do corpo, da carne, que veio do pó e do pó retornará, sim, né? Mas o conserto dela é enquanto isso aqui estiver vivo, enquanto nós estivermos aqui na Terra, né? Porque depois que morrer, não tem como. Aí você não tem mais oportunidade de mudança, você não tem como chegar perante Deus e pedir perdão para Ele, porque esse tempo que Ele nos deu para mudança, né? Para transformação de caráter, né? Porque tem muita gente aí que não é íntegra, né? Que não tem empatia, não tem mudança na vida dela, não quer mudar a vida do outro e não muda dela. Então tem uma série de coisas que a gente precisa olhar pra gente, né? Hoje é um dia de despertamento, hoje é um dia de você despertar, né? Para você mesmo, trazer para sua vida. E a mesma coisa cada um de nós, né? Nós precisamos realmente ver se a gente está de acordo com o que acabamos de ler, né? Então, irmãos, este versículo aqui, ele é um chamado à integridade, olha só, firmeza de caráter, escolhas morais, né? Porque as escolhas quem faz é você. As escolhas quem faz sou eu. Então nós sabemos, nós temos que ter, né? Nós temos que ter certeza do que nós estamos fazendo. Então ele é um chamado, né? Conscientes, diferenciando a pessoa do reino de Deus da cultura atual baseada na convivência. Então você tem que saber discernir e entender, né? Quem realmente está aí do teu lado, o que está te influenciando, o que você está escolhendo, as suas escolhas, né? Então, aqui nesse versículo, ele é um chamado à integridade. Você tem que ser uma pessoa íntegra, né? Com caráter, com a firmeza de caráter. Então, o seu caráter não depende do lugar que você está, não depende do que você está fazendo. Você tem que ter realmente esse caráter que define você, né? E as suas escolhas morais, né? As minhas escolhas, então somos nós, né? Depende de cada um de nós. Então, olha só, a pessoa do reino de Deus, ela tem que ser diferenciada, né? Nós temos que ser diferenciado, nós temos que realmente nos sentir diferenciado, porque você vê o que é certo, você vê o que é errado, você sabe o que está escolhendo, você sabe o que está trazendo para a tua vida, se isso vai te edificar ou se vai te destruir, né? E olha só, tem por desprezível, assim, nós sabemos que vai chegar o dia do juízo, nós sabemos que aqueles que realmente não viveram aquilo que Deus, né, Deus deu a oportunidade para todos nós, ninguém pode reclamar, ninguém pode falar nunca ouvi, nunca tive oportunidade, porque todos nós temos, né? Então, tem por desprezível aquele que vive na prática do mal. Então, todo mundo sabe o que faz, o que é bom, o que é errado, o que é bom, o que é mal, né? Então, aqueles que vivem na prática do mal, esse realmente ele vai ser, né? Ele tem por desprezível. Deus despreza aquele que não obedece, Deus despreza aquele que faz o mal, Deus despreza aquele que carrega dentro dele a maldade, né? Não tem respeito, não tem obediência para as coisas de Deus, não tem empatia pelo próximo. Hoje nós vivemos num mundo que tá aí, gente, todo mundo tá vendo, né? As pessoas destruindo pessoas, o ser humano que veio para amar o teu próximo tá odiando o teu próximo, o ser humano que veio para amar e fazer o bem vem para odiar e fazer o mal. Então a gente sabe que, graças a Deus, não é generalizando todo mundo, né? Tem as exceções, enquanto Jesus não vier em glória, realmente
buscar os escolhidos, a igreja dele, que são as pessoas, né? Não são placas de igreja. Entenda muito bem que Deus, a igreja de Jesus Cristo são as pessoas, né? A igreja do ser humano muitas vezes é a placa, né? E não o coração transformado, é a placa da igreja, é o título que ele carrega, é o que ele, sabe, é uma série de coisas que somente Deus que que essa pessoa tenha despertamento enquanto é tempo, né? Então vamos continuar aqui. Então é aquele que vive na prática do mal, despreza, né? Ele despreza, ele vive a vida dele como se ele pudesse resolver tudo com a própria mão. Ele faz as escolhas, ele determina o que vai ser, né? Então olha só, desprezar não significa odiar pessoas, mas sim não admirar, não invejar e não imitar o estilo de vida de quem prospera através de mentiras, né? Desonestidades ou corrupção. Então, a nossa vida aqui, a gente não tem que ter, né? Não tem que seguir, não tem que desejar uma vida de pessoa que age dessa forma, né? A gente não... Para começo pro começo do nosso entendimento aqui, a gente sabe que a inveja é do mal, né? Você não tem que ter isso no teu coração, porque isso não pertence para quem é escolhido do Senhor, para os cristãos, né? Todo mundo tem a oportunidade, meu irmão. Graças a Deus ainda vivemos nesse mundo ainda que tem a oportunidade de escolha, mas isso aí não depende da gente, né? Depende de cada um. Então, olha só, o que isso quer dizer para nós nos dias de hoje, né? É rejeitar a ideia, né? Rejeitar a ideia de que levar a vantagem em tudo. Tem muita gente aí, né, meus irmãos, nos nossos dias atuais, né, que porque ele tá levando vantagem sobre outra pessoa, ele acha que, né, esse é o certo, esse é o caminho correto. Tá errado, meu irmão, tá errado. Isso não quer dizer, né, que porque você tá levando vantagem, você vai continuar fazendo isso, tá errado. Então são coisas que a gente precisa mudar, né? E quem precisa mudar a tua vida é você. Quem precisa mudar a minha vida sou eu, né? É esperteza e não... É esperteza, é não se corromper e não compactuar com atitudes inescrupulosas, né? Então você sabe que isso não pertence a você, isso aqui não pertence a mim. Nós precisamos realmente, né, meus irmãos, tá aí vendo o que é preciso ver e mudando enquanto Deus está nos dando a oportunidade. Mesmo que pareça ser um caminho mais rápido para o sucesso na sociedade. Então você não vai fazer isso aí. Você não vai participar disso aí. Não vai ser desonesto, não vai entrar nesse negócio da mentira, não vai aí fazer as coisas achando que você é muito esperto, vai passar na frente do outro, não vai rejeitar o que te dá vantagem em tudo, não sendo legal, não sendo uma coisa certa. Então, o certo é certo, o errado é errado, né? É valorizar a ética, a honestidade e a fé, né? É ter amigos e líderes que inspiram virtudes, certo? Virtudes, e não apenas aqueles que oferecem vantagens materiais. Então a gente tem que estar aí, ó, né, atento em tudo. É dar lugar de honra ao caráter. Sem caráter, meu irmão, falta de caráter, meu irmão, isso é muito, mas é muito grave. Isso é muito, mas muito destrutivo. E olha só, não a fama ou o poder. Então a gente tem que saber discernir. A gente tem que ter discernimento de saber o que escolhemos para nós, né? Irmãos, se você assumiu um compromisso ou deu a sua palavra, você cumpre.
Se você assumiu um compromisso ou deu a sua palavra, você cumpre, entendeu? Mesmo que isto custe caro, mas é a tua palavra, entendeu? Então aqui, esse Salmo, né, capítulo 15, versículo 4, ele nos ensina que habitar com Deus exige mudança, exige algo muito importante. Não se deixar seduzir pelo sucesso dos desonestos. Você entendeu? Saber como você se portar diante do amigo, saber o que você oferece para os amigos, né? É ter amigos e líderes que inspiram você, que está aí, né, dando, como que eu falo? Dando exemplos, né? Vivendo a vida, porque você vive, é um reflexo a sua vida. Ela é, realmente você não precisa falar que você mudou, que você pratica coisas diferenciadas do que o mundo, né? É valorizar as pessoas de caráter, é ser fiel à sua palavra, mesmo quando for prejuízo pessoal. Mesmo quando isso vai te prejudicar, mas você ser fiel, verdadeiro, com caráter, né, meus irmãos? É uma vida de consistência entre o que em um mundo que prioriza o jeitinho, sabe? Ah, vou dar um jeitinho aqui. Ah, isso aqui eu vou, né? Vou acelerar. Ah, eu vou passar você na frente do outro. Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, que vai, né? Dar o jeitinho, como tem o dito popular, jeitinho brasileiro, né? Mas isso é para o mundo inteiro, né? E também a conveniência, né? Então a gente precisa estar aí praticando coisas que realmente vai valorizar e que você vai permanecer fiel, que você vai ser uma pessoa de caráter, aquilo que você fala, que você dá a sua palavra, você cumpre, você realmente não é uma pessoa desonesta, não vive copiando pessoas que vivem na desonestidade, né, meus irmãos? Então aqui, irmãos, nesse versículo, preste muita atenção, nos chama a viver, olha só que bênção, nos chama a viver com integridade e ética moral, né? Então ele é um exemplo para que nós possamos entender esse convite, esse ensinamento, essa mudança que cada um de nós temos que ter, né? E destacando a necessidade de desprezar o mal. Então aqui, meu irmão, só não aprende aquele que não quer, só não recebe aquele que não quer, né? Honrar a Deus acima de tudo e manter nossa palavra. A nossa palavra tem que ser sim, sim ou não, não. Passando disso, jaz do maligno. Passando disso, jaz do maligno. Então, é esse jeitinho, né? Esse jeitinho vai a mentira incluída. Esse jeitinho vai você perdendo, né? O seu brilho, porque esse jeitinho, né? Esse jeitinho leva as pessoas de um jeito pior, né? De um jeito pior. Então, mesmo que isso nos traga prejuízo pessoal. Então, você não tem que se preocupar, meu irmão, com o que você está perdendo e como que você está perdendo. Porque aqui o que vale para Deus é o nosso caráter, é ser fiel à sua palavra. A palavra, você tem que ser fiel na sua palavra, ouvindo a palavra de Deus e obedecendo. Entendeu? Porque se Deus já nos dá todo esse ensinamento e você continua persistindo nesses erros, você tem que se consertar. Eu tenho que me consertar a cada dia, né? Porque ninguém é diferente, ninguém é diferente de ninguém para julgar, porque o julgamento não cabe a nós, cabe ao Senhor, né? Deus conhece o coração, Deus conhece o seu íntimo, mesmo antes que você faça alguma coisa, mesmo antes que eu faça alguma coisa, certo? Então, olha só, honrar a Deus acima de tudo e manter a nossa palavra, mesmo que isso nos traga prejuízo pessoal. Em um mundo de inconstância, né? E relações superficiais.
né? Porque muita gente não tem amor pelo outro. Muita gente talvez aproxima de você querendo te seduzir, né? A fazer coisas que vai te prejudicar diante de Deus. Então toma cuidado, né? Toma muito cuidado. Precisamos ser pessoas verdadeiras, né, meus irmãos? Fiéis e com caráter, né? De caráter, né? E viver na obediência do nosso Senhor. Amém? Glórias a Deus. Você entendeu o recado de Deus hoje? Porque eu já entendi. Enquanto eu estava falando com você, eu estou recebendo para mim, certo? Então a gente precisa valorizar, né? Ter a certeza de que como Deus se agrada com o que nós precisamos ser, né? Porque o mundo já está cheio, né, de pessoas assim. Então nós precisamos entender a gravidade, né, do que não é a obediência das coisas que Deus espera de mim e de você. Então esse versículo, ele é um chamado à integridade, à firmeza de caráter, às escolhas morais, né? E a gente ter a certeza, se você está saindo fora do que é a palavra de Deus, do que Deus quer que nós estejamos aí em obediência, fazendo a vontade dele, então, meu irmão, fuja, tira isso da tua vida, porque é realmente muito, mas muito doloroso as pessoas que continuam persistindo, né? Rejeitando o que Deus quer de cada um de nós, rejeitando o melhor de Deus para a vida dele, né? Então, louvado seja Deus, engrandecido seja o nosso Senhor, que essa palavra venha falar no teu coração, assim como falou no meu. Glórias a Deus. Então, que Deus abençoe cada um de nós e que o nosso entendimento venha se abrir e que nossa vida seja testemunho e que a nossa mudança precisa ser verdadeira dentro do coração, né? Não só por fora, né? Deus vê dentro do coração. As pessoas vê o corpo, né? Aqui fora. E Deus, né? Ele vê o coração lá dentro. Amém? Que Deus te abençoe. Sábado, depois do meio-dia, o horário certinho, eu não sei. Deus fala, eu obedeço. Amém? Glórias a Deus. Deus te abençoe. Obrigada, Deus, por essa vida do outro lado.